Enquanto o professor vai entrando aí, fazendo os testes dele, vou aproveitar para já agradecer, né, a equipe da Semana do Yoga por mais esse evento que está sendo lindo, né? Um evento que começou às 8 horas da manhã do dia de hoje, com muitas lives muito enriquecedoras, professores falando sobre temas muito pertinentes, né, relacionados à prática do yoga, a essa filosofia, essa maneira de enxergar a vida e, ó, não aparece nada. Será que eu tento sair e entrar de novo, gente? Ah, agora apareceu, professor. Muito bom. Eu entrei pelo seu É... computador, não foi. Deixa eu ver se consigo ligar o meu microfone aqui. Peraí. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Agora deu certo. Me Tá me ouve bem? escutando bem? Tá todo mundo escutando? Me ouve? Te ouço. Eu não te, eu não te ouço agora. Seu microfone tá ligado? Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Me ouve? O pessoal me ouve? Ou é só o professor? Eu não te ouço. Peraí. Bora, vê se eu ouço você. Tá me ouvindo? Agora sim, vamos embora. Vamos no Yes. celular mesmo. Eu também tô aqui no celular, que eu sei que não tem erro. Geralmente eu faço isso pelo celular. Beleza. Então, professor Roberto Simões, seja muito bem-vindo à nossa live, ao nosso dia de comemoração da Semana do Yoga. É uma honra, né, ter você aqui com a gente, podendo trazer os seus estudos, os seus conhecimentos para agregar nesse dia que está sendo bem especial. Então, só para contextualizar um pouquinho, né, a Semana do Yoga, ela está na sua quarta edição. É um projeto que acontece desde 2017, onde a proposta, né, desse projeto, que foi idealizado pela Lídia Toches, também professora de yoga, é que a gente pudesse, nessa semana onde se comemora o dia 21 de junho, poder acessibilizar muito mais o yoga e oferecer atividades gratuitas para a população do Triângulo Mineiro, né, que contempla as cidades de Araguari, Uberlândia e Uberaba. E esse projeto já tem acontecido nesses 4 anos, né? Com muito sucesso, e onde muitas pessoas que não conheciam essa prática puderam ter a oportunidade de conhecer, praticar, colher os benefícios, né? Seja através dos asanas, da prática de asanas, seja através da meditação, seja através da própria filosofia. Então, nesses últimos anos, nós tivemos a possibilidade de ter muita gente participando, especialmente a população de uma maneira geral, né, onde as atividades sempre foram colocadas em espaços públicos, as escolas de yoga da região abrem seus espaços para que isso tudo aconteça, e com o apoio de todos os professores, instrutores, enfim. E cada ano a mais as pessoas têm conhecido mais esse projeto, se engajado, participado, né? Como curiosos, como praticantes, como professores. E nesse ano, né, devido a toda essa questão que a gente tem vivido de pandemia e tudo, a gente resolveu então mudar a Semana do Yoga para o Conexão Yoga,
que é fazer o que a gente está fazendo hoje, um dia todo de lives, também podendo disseminar algumas discussões, alguns ensinamentos relacionados a várias temáticas. Então, dentro desse projeto que foi elaborado esse ano, a proposta era que alguns instrutores e professores de yoga da região pudesse convidar alguém que fosse referência de yoga para o próprio professor ou referência de yoga no Brasil, enfim. E como eu acompanho o seu trabalho há algum tempo já e fui muito atraída, né, pela sua forma de falar de yoga, pela sua forma de expressar yoga e explicar dentro dessa pegada é, muito muito contemporânea, para se dizer assim, muito contemporânea e uma linguagem muito diferente do que a gente está acostumado, especialmente para quem já fez cursos de formação por aí, né? Então, eu considero como uma linguagem muito atrativa e como uma grande. Como as histórias me atraem muito, você conta a história e ensina o yoga de uma maneira muito diferente, com uma linguagem muito particular. Então, ao mesmo tempo em que eu aprendo muito, né, absorvendo os seus materiais, isso tudo é fixado em mim de uma maneira muito interessante, através dessa linguagem, que me chamou muita atenção quando, por exemplo, eu vi as chamadas dos vídeos, aulas e materiais, estava escrito a face pequeno fascista do yoga. E eu, what? Como assim? Como... Em nenhum momento eu associaria fascismo com yoga, ou alguns podcasts falando sobre. Deixa eu ver aqui, uma que foi bem interessante. Quando você falava, trazia alguma relação de Ganesha com algum tipo de entidade de outra religião, de outra crença, então é sempre muito interessante. Então, para quem não conhece o professor Roberto, né? O professor Roberto, ele é autor do livro agora, que acabou de sair, o Yoga Malandro, autor também do livro A Neurofisiologia da Meditação, é doutor em ciência política, política não, ciência religiosa. E eu gostaria, professor, assim de início, que você se apresentasse, né? Muito melhor do que eu te apresentar. E aproveitando essa apresentação, já pode começar a falar aí uma coisa que eu gostaria muito que você falasse para a gente, é dessa trajetória do yoga na sua vida, né? Como um cientista da religião chegou ao yoga e, de certa forma, permaneceu, né? Hoje em dia, dando cursos de yoga e escrevendo livros sobre o assunto. Como é que foi essa trajetória? Primeiro, o meu áudio tá bom? Tá bom assim? Tá ótimo. Bom, Meu nome é Roberto Simões. Eu tenho, primeiro, agradecer muito ao convite. É uma honra estar participando aqui com vocês, tá? E poder ter essa oportunidade de compartilhar o yoga, dialogar com você e todo mundo que está aqui nos assistindo. É uma forma de democratizar o yoga, que é tão sectário no Brasil. O meu nome é Roberto Simões, eu tenho uma graduação em Educação Física e por esse motivo eu fui conhecer o yoga, não antes. Eu fiz umas 4, 5, 6 aulas de yoga e já, coincidentemente, o lugar onde eu praticava, o professor tinha uma formação para ser professor de yoga, então eu fiz uma formação de yoga da linhagem de Kaivalyadama, de Swami Kuvalayananda, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, eu estou em Florianópolis. A tradição é representada bastante pelo professor Marcos Rojo e a equipe dele. Fiz também uma especialização em fisiologia do exercício, psicologia do esporte e yoga também foi uma especialização. Acabando a especialização, tem que entregar uma tese de conclusão de curso e foi aí que nasce o livro Neurofisiologia, porque eu fui tentar entender o que acontece no teu cérebro quando você está fazendo uma prática meditativa. Eu, junto com um amigo meu chamado Marcelo Arias, a gente escreveu esse livro, já tem uns 10 anos no mercado, está na sua segunda edição. A segunda edição é Neurobiologia e Filosofia da Meditação, que é um livro mais amplo da meditação, pela Forte Editora.
eu trabalhei como pesquisador na Federal de São Paulo com yoga e como medicina alternativa, ou integrativa e complementar, durante 1 ano e meio ou 2, mais ou menos, na Federal de São Paulo, junto com Elisa Cozaz e equipe. Hoje ela está no Einstein. Então, eu fico bastante tempo ali na área da biologia do yoga, terapia do yoga, e o livro tem muito a ver com isso, o meu primeiro livro. Só que depois de um tempo pesquisando na área biológica, né, o yoga, eu percebi que havia uma lacuna na academia, nos estudos acadêmicos, né, de entender o yoga como um fenômeno social e não um remédio para curar doença. Essa é uma coisa que me instigou muito. A partir do livro, eu entrei em contato, e a pesquisa também na biologia, de como o yoga estava sendo usado para dor de cabeça, fibromialgia, paciente com câncer, depressão, ansiedade, mal-estar. Mas eu vi que isso já estava bastante saturado. Uma segunda área de investigação acadêmica do yoga no Brasil muito forte é a área que eu chamo de exegética. São as pessoas que se debruçam sobre as escrituras e comentam e traduzem, geralmente a galera de filosofia oriental ou de línguas, linguística. E eu acabei enveredando por uma outra área que eu entendia que não tinha ninguém trabalhando, eu chamo de área de humanas, que ainda hoje, depois de 10 anos trabalhando, do mestrado, meu doutorado, meu pós-doc, eu conto nos dedos de uma mão só pesquisadores no Brasil que se enveredam com ferramentas da sociologia, da antropologia, da história, para entender o yoga. E o meu foco, o meu objetivo sempre foi yoga na América Latina e, obviamente, muito no Brasil. Esse livro que eu estou lançando, saiu ontem na editora Dialética, chamado Yoga Malandro, Sofrimento, Liberdade e Outras Ficções Brasileiras. É o fruto desses meus 10 anos de estudo acadêmico na área do departamento de sociologia. Existe um subdepartamento chamado Ciência da Religião. Não é teologia. A gente estuda a religião como um fenômeno social, antropológico, histórico, mas incrustado, obviamente, dentro de um núcleo social. E eu peguei o yoga como um novo fenômeno religioso ou espiritual, crescendo com a sua própria membrana que o delimita, já desvinculado do hinduísmo no Brasil. A minha chegada para o yoga, então, partiu, explodiu, partiu da minha prática como aluno de yoga e depois professor. Eu tinha uma sala, tinha um espaço para dar aula. Eu vou tentar pela última vez, senão eu fico seguro. Mas foi. Mas eu percebi que o yoga estava na sociedade brasileira e, sobretudo, me incomodava não, mas me surtia uma pergunta assim, acadêmica, que era como as escrituras modernas do yoga foram ressignificadas à luz da biomedicina. E esse foi o meu mestrado. Então, o chakra como glândula endócrina, nadis, sistema nervoso simpático e parasimpático, e outras aproximações, né, que os yogis modernos têm feito em aproximação com a ciência. No mestrado, no doutorado, eu fui a campo, entrevistei yogis no Brasil, como Hermógenes, Tiago Leão, que estava aí em uma outra live, Pedro Cooper, De Rose, Marcos Rojo, Mark Schultz, para entender como os kleshas, que é um conceito bastante importante no yoga, que está relacionado aos obstáculos espirituais do sadhana do yoga, como eles estavam sendo revistos pelos yogis brasileiros, já que as escrituras do yoga moderno já haviam sido ressignificadas pelos próprios indianos, desde Vivekananda, Iyengar, por exemplo. Iyengar acredita que alguém com saúde é alguém religioso e alguém com doença é alguém não religioso, por exemplo. Isso é uma construção moderna. Isso é um novo mito que o yoga, desvinculado do hinduísmo, quando ele adentra outras sociedades que não são sobre o dossel hinduísta, vai costurando para poder continuar com sentido nas sociedades onde ele abarca. E no Brasil, uma sociedade bastante diferente de qualquer país europeu e norte-americano, locais no qual, geografias no qual o yoga se difundiu bastante, ele tem particularidades que tem muito a ver com a própria cultura antropofágica e sincrética do brasileiro. Então, só aqui no Brasil que você encontra, por exemplo, aproximações do yoga com a Umbanda, a Umbanda, existe em São Paulo, pais de santo que fazem Surya Namaskar antes da incorporação, pais de santos que associam respiração Ujjayi
com a fala do Preto Velho. Nós temos um grande guru, né? Envolvido em alguns escândalos aí, o Prembaba, antes de Janderson, que sincretizou o Swasti Yoga do De Rose com o Santo Daime, uma religião ayahuasqueira nativa do Brasil, do norte do país. O próprio Hermógenes com a religião espírita kardecista. O De Rose, um personagem bem sui generis, que recebe o seu yoga pelo espírito desencarnado, né, que traz para ele um yoga que é pré-védico. Então são idiosincrasias, né, construções muito particulares que o yoga no Brasil construiu. E foi aí então que eu segui a minha carreira acadêmica investigando yoga e essas singularidades que o povo brasileiro, a cultura brasileira, infelizmente muito mais branca, classe média alta, vem realizando, né, com o yoga. Muito interessante, professor. E esse nicho de estudo, eu acho que ele é muito interessante porque, assim, a gente tem que entender que a gente está em uma outra cultura. E, às vezes, esse conceito, para muitas pessoas, é muito confuso, especialmente visto que aqui, por exemplo, na nossa live, nós temos pessoas que estão participando que nunca praticaram, que têm curiosidade, está querendo saber um pouco mais sobre yoga. Temos aqui pessoas que já praticam, professores participando e tudo mais. E eu acredito que nessa jornada das pessoas que buscam pelo yoga, em algum momento vem alguns conflitos internos, né? Porque a gente tá como usar uma filosofia que para algumas pessoas ela está desvinculada de religião, ela tá muito mais relacionada com uma escolha de vida, um estado da mente, uma maneira de viver, do que necessariamente religião. E como você entender isso, vendo o yoga como um desdobramento, né, de um darshana, uma cultura sendo implementada em outra cultura, como você mesmo aborda. Uma das grandes perguntas que muitas pessoas iniciantes fazem, né, para instrutores, professores, é sempre assim: como eu vou saber qual é o yoga para mim? Como se houvessem inúmeros yogas, e hoje em dia a gente até percebe uma certa disputa de qual é o yoga real, qual é o yoga certo a ser praticado. A gente tem, de um lado, pessoas que são muito tradicionalistas, né? E que enxergam o yoga como... Yoga é aquilo que está escrito naquelas escrituras. Tudo que está fora do que está escrito não é yoga, são coisas que foram vindo depois. Mas, de um outro lado, entender que isso faz parte das transformações de quando você traz uma filosofia que ela vem embebida de uma cultura para um outro espaço. Então, assim, para essas pessoas que têm esses questionamentos, né? Qual é o yoga para mim? Qual é o tipo de yoga que eu faço? Como é que eu vou descobrir qual é o estilo de yoga que eu faço? E como isso também, como o praticante não se perder também nesses conceitos e se apegar demais a isso e esquecer do que de fato a filosofia do yoga vem apresentar, né? Deu para entender um pouquinho? É um questionamento, na verdade, né? Como os praticantes não se perderem nesses questionamentos. Qual é o yoga que eu faço? Eu acho que o primeiro ponto é importante contextualizar. O yoga tem uma linha histórica. Em nenhum momento da linha histórica do yoga se encontra o yoga original. Não existe um yoga original, não existe um yoga marco zero. Não existe nem mais hoje uma geografia onde a gente pode afirmar que o yoga nasceu. Porque, por exemplo, existe uma versão que o yoga nasceu no Egito. Portanto, ele é negro. Chama Kemet Yoga. E muita gente talvez esteja nos assistindo agora e torce o nariz e dá um sorriso de escárnio. E esse sorriso de escárnio significa a pretensão de que esta pessoa sabe qual é o yoga marco zero. Na minha concepção, não existe um artigo definido o antes do yoga. Não existe o yoga.
existe yogas e é absolutamente comum e na minha perspectiva é maravilhoso e rico que exista essa multiplicidade e essa pluralidade de yoga. E antes que alguém afirme que isso é uma deturpação do encontro do yoga com ocidentes motherfuckers, não. Quem começou isso sempre foram os indianos, né? Se a gente for pensar em Patanjali, um yogi muito importante que sistematizou, não sei se pela primeira vez, mas pelo menos foi o que nos chegou, uma perspectiva do yoga à luz da religião no qual ele era um sacerdote, ele era um brahmane, portanto do hinduísmo, senhor Patanjali. Provavelmente entre o século II e século VIII, ele assistia a uma pluralidade de yogas, talvez assim como hoje, e ele como um sacerdote, portanto um conservador, ele vai pegar essa multiplicidade e vai construir uma sistematização única em 196 pequenas frases, ou 197, depende da versão, sobre o que ele, como um sacerdote hinduísta, entende como os yogas que estão expostos aqui. E ele vai, então, sistematizar o yoga que ele mesmo intitula como Raja Yoga. Raja, para quem tem um mínimo de sânscrito, significa real, ou nobreza, ou realeza. Então, entenda bem. Um cara que ocupa a alta casta sacerdotal indiana, de uma sociedade estratificada em castas, sem mobilidade social, auto-intitula o yoga no qual ele sistematiza dentro de uma realidade que talvez já existisse entre o século II e o século VIII na Índia, e talvez muito antes dele, porque ele deixa claro no primeiro sutra que ele não cria o yoga, ele vai sistematizar, ele vai expor o que é o yoga, e é tão bem-vinda essa sistematização que ele faz, que ele consegue, da multiplicidade, da pluralidade de yogas que existia, fazer com que o yoga adentre a uma perspectiva filosófica da religião dele, e ele faz com que o yoga seja considerado um dos 6 darshanas do hinduísmo. O que significa darshana? Um ponto de vista, uma perspectiva filosófica religiosa do hinduísmo. É a mesma coisa que você pegar a Bíblia, como se fosse os Vedas, um livro perfeito em si mesmo, escrito por emissários de Deus. Os apóstolos são uma espécie de rishis, se você quiser fazer uma comparação. E ele vai dizer o seguinte, olha, Lutero, lendo a Bíblia, constrói a teologia da prosperidade. São Francisco de Assis, lendo a Bíblia, vai construir a teologia da caridade. Então, entenda, são duas formas de ver o mundo absolutamente diferentes uma das outras, lendo o mesmo livro. Então, por que a gente, lendo o mesmo livro de Patanjali, não pode ter uma pluralidade de perspectivas sobre o que é o yoga? Ou, se for mais fundo ainda, e se eu não achar que a sistematização de Patanjali é a correta e a que eu devo seguir? Quem é que vai dar o aval e a balança? Não existe. Então, é absolutamente comum, trazendo para a sua pergunta agora, a pessoa falar qual yoga que melhor se adequa à minha vida. Essa é uma pergunta impossível de outra pessoa de fora responder para ele. E isso é uma questão que bastante me interessa nos últimos anos. Por que os yogis agenciam esse desejo de ser submissos, serem servis a uma outra pessoa que ele intitula distintivamente superior espiritualmente a ele, seja um brahmane, seja alguém com nome iniciático, uma roupa diferente, porque passou 4 anos na Índia, porque é indiano, organizar a vida deste yogi de fora. Por que o yogi, a exemplo do que Krishna no Bhagavad Gita, pede para que Arjuna deixe de ser um cagão e pare de ter medo de entrar na guerra, e você mesmo construa o seu próprio yoga, como, por exemplo, Swasti Yoga do De Rose. Você pode não gostar, mas ele é um cara corajoso, que bateu no peito a bola, colocou no pé e falou, vem comigo que eu saquei qual é que é. Você pode não gostar. Ou Prembaba, que mistura Santo Daime, que bebe ayahuasca, junto com o hinduísmo, então o yoga, e o yoga que ele pratica é do Swastika, e monta o Wake in Love. Ou o próprio Hermógenes, para citar 3 brasileiros, que vai fundir o espiritismo kardecista brasileiro com o catolicismo popular e o yoga, e funda o yoga terapia, algo similar. Por que você não pode fundar o Silva Yoga se um indiano chamado Iyengar fundou o dele? A resposta clássica de qualquer yogi conservador que gosta de ser servil de alguém, ele deseja que a vida dele seja organizada de fora, porque ele não tem coragem de organizar por dentro, vai dizer, porque ele não é iniciado, não é legitimado. Mas quem que legitima alguém a ser um yogi?
Quem é? É a Aliança do Yoga? É uma federação internacional do yoga? Quem que faz isso? Então você, de forma voluntária, escolhe ser submisso a alguém. E tudo bem se essa submissão fizer bem para a sua vida. Mas alguém que pergunta qual o melhor yoga para mim, deveria perguntar qual yoga a minha vida se adapta melhor. E não, como eu devo adaptar a minha vida a este yoga que estão me vendendo? Essa é uma pergunta crucial para se fazer. Se o yoga vende Kaivalya, que é a liberdade, opa! A pergunta mais importante é, não liberdade do quê? A pergunta deve ser feita é a liberdade para que eu quero praticar yoga? Essa é a pergunta mais importante a se fazer. Uhum. Às vezes eu fico me perguntando, né, disso que você está falando, sobre, às vezes, nós, seres humanos, por falta de referência, até mesmo por falta dessa consciência de que a única saída é para dentro, é você entender qual é o seu yoga, de que maneira você quer viver sua vida, de que maneira, com qual consciência você faz suas escolhas e tudo mais. Se essa falta de referência não faz com que as pessoas sintam a necessidade de ter de fato alguém para seguir, sabe? Alguém que elas mesmas julgam como sendo mais sábias, de onde ela possa beber de algum ensinamento que vai fazer bem para a vida dela, algo nesse sentido, né? Existem alguns lugares que eu já li que o ser humano ele tem necessidade de ter um líder, de ter um mestre. Essa semana eu estava até vendo uma palestra da professora Lucilena Galvão e ela estava falando, contando uma história, citando até um exemplo, uma historinha que era assim, um cientista colocou 4 serzinhos para fazer uma experimentação e que todos eles iam estar dentro da água e o experimento era saber quanto tempo eles iam ficar se rebatendo até começar a se afogar. Então, foi colocado esses 4 experimentos. E no meio do experimento, enquanto eles estavam ali se debatendo, resistindo antes de se afogar, um deles foi tirado, teve um momento de respiro, e nesse momento, vou ver se eu lembro de toda a historinha, nesse momento, foi-se colocado ali que esses seres aguentavam uma média de 2 minutos de resistência até começar a se afogar. E aí esse que foi tirado, teve esse momento de respiro e depois voltou, ele ficou mais 4 minutos. O que ela quis dizer mais ou menos com isso é sobre um entendimento de que esse ser que foi tirado e teve um momento de respiro, ele teve uma esperança, sabe assim? Ele teve uma esperança de que ele voltou, continuou resistindo, com a esperança de que alguém ia lá e tirar ele de novo. Mais ou menos nesse sentido, assim. Então, talvez exista também esse lado, né? De que existe uma falta de consciência nesse sentido de que a saída é para dentro. E é a gente que encontra a nossa forma de viver o yoga. Claro que pautado em pessoas que sabem mais, que já estudaram mais, que podem nos ajudar a nos dar uma direção. E aí queria saber seu ponto de vista com relação a isso. Bom, primeira parábola, eu diria para você de bate-pronto que se eu fosse resgatado da água, eu não voltaria. Por que o cara voltou? Coisa estúpida. Voltou para continuar se debatendo? Para mim, a esperança é uma das piores coisas que os seres humanos podem desenvolver. Porque você não vive o presente, você fica esperando um futuro que ainda não existe. Em relação a outras pessoas mais experientes para me guiar, eu prefiro pensar da seguinte forma. Claro que é legal ter alguém para te ajudar, casando com a parábola. Mas essa pessoa não pode te dizer como a sua vida deve ser feita. Então, uma coisa que eu gosto muito é a definição de guru que eu aprendi, ou de guru. Não é aquele que te pega pela mão e vai te conduzindo na trilha do sadhana, mas é aquele cara que fala para você, olha, é esse rolê aqui, ó. Você adota isso aqui ou não adota. Mas o mais importante para mim é você entender o yoga não como um caminho espiritual, não como uma filosofia,
mas como uma caixa de ferramentas, onde você pode pegar os instrumentos do yoga, chakra, a fisiologia sutil, asana, pranayama, kriyas, mantras, sei lá, escritura, mas você conseguir adaptar isso para a sua vida. Uma grande coisa interessante que eu percebi durante esse tempo investigando yoga no Brasil, que há uma fatia muito grande de yogis e yoginis no Brasil, que tem uma verdadeira ojeriza por tipos de yogas diferentes da dele. Ou seja, há um certo discurso retórico de aniquilação de todo yoga diferente do dele. Isso significa que ele sabe que o yoga dele é verdadeiro. Então, por exemplo, aproximações com Ganja Yoga, que é o yoga com rastafarismo, ou Beer Yoga, ou Acro Yoga, ou Restaurative Yoga, o Iyengar Yoga, quando eu me formei em 2000, 90, 2000, ele era massacrado em sala de aula. Os professores zoavam a Iyengar, que era uma aula de preguiçoso, que se pendurava na corda. Então, entenda, eu acho que o brasileiro precisa parar, especificamente o brasileiro, para outros locais do mundo também, de ficar com esse síndrome de vira-lata, de que tudo que a gente constrói aqui é menor intelectualmente. Claro que é legal ter alguém que possa te ajudar, mas você não precisa de ninguém para praticar yoga. E outra coisa, por exemplo, que é muito comum você repetir, é que o Hatha Yoga prepara para o Raja, por exemplo. Isso é um pensamento absolutamente colonial. Significa o seguinte, que a postura corporal, o yoga das posturas, dos respiratórios do corpo, é só uma preparação para a postura de Patanjali, do sacerdote real. Isso é um tipo de discurso que o brasileiro repete como se fosse algo assim, tipo um dogma. Mas não é. É só um pensamento colonial. É absolutamente possível pensar o yoga como uma instituição religiosa, e é possível também pensar o yoga como uma filosofia libertária. A religião em si não é um problema. O problema é quando você vira um fanático, um pequeno fascista dessa religião, como alguns evangélicos, por exemplo, mas também tem os católicos, também tem muitos yogis. Tem muitos yogis, de insight, o que é e o que não é yoga, por exemplo. Há uma menina, por exemplo, na comunidade Duque de Caxias, Rio de Janeiro, que está apropriando o yoga, juntando com o Kemet Yoga, que é do Egito, portanto é negro, isso é uma referência forte para ela e a comunidade dela, com o funk e o hip hop. Então ela faz, por exemplo, o cachorro olhando para cima, o cachorro olhando para baixo, com aquela rebolada típica do funk, porque ela acredita que aquilo vai despertar Kundalini. E é normal esse riso como o seu, né? Tipo, nossa, que viagem! Mas assim, é a mesma perspectiva que você pode dizer quando o Hermógenes, que é uma pessoa super carismática e bem querida no Brasil, diz que Jesus foi um yogi. Uhum. Como virou isso? É uma apropriação tão quanto antropofágica quanto essa do yoga marginal. Ou tem uma comunidade no Salvador, Perife Yoga. Tem uma no Grajaú, que é uma periferia de São Paulo, chamado Grajaon, a comunidade, que tem feito essas apropriações. Por que não pode? Porque esse discurso autoritário de que só pode alguns. E quem são esses que vão autorizar? Olha que interessante, por exemplo, a Kundalini Yoga é a junção da religião Sikh com o Carro Yoga para se difundir proselitistamente no Brasil. O Sikh Yoga, se chegasse como o nome de Sikhismo no Brasil, não conseguiria adeptos. É uma religião muito distante do brasileiro. Então ele pega carona com yoga, e eu acho isso fantástico, para difundir os princípios religiosos, espirituais do sikhismo. Isso tem sido muito bem divulgado e tem tido bastante sucesso em vários locais do Brasil. Então a história e a cultura brasileira permite essa antropofagia. E então eu acho engraçado esses discursos autoritários de que, por exemplo, o Vedanta é a filosofia do yoga, o Yoga Sutra é o yoga real. O Hatha Yoga, por exemplo, um yoga que surge na Idade Média na Índia, ele se sustenta filosoficamente pelas suas próprias pernas, com as suas próprias escrituras. 3 são as mais conhecidas, mas há muito mais, Pradipika, Granda Samhita e Shiva Samhita. Ele, por si só, não pede Patanjali, não pede nenhuma outra escritura. Claro que tem referência de Patanjali, claro que tem referência do Vedanta Adwaita, de Shankaracharya, mas o Hatha Yoga é uma estrutura que sozinha sustenta-se pelas suas 2 pernas. E
por que você não cria um yoga? Eu crio um yoga. Por que eu não posso? O que faz alguém ser legitimado? É o tempo de prática? É ter um mestre indiano? É ter passado 4, 5, 6, 10 anos na Índia? É falar sânscrito fluente? O que delimita alguém? É um cordão branco? É uma roupa de açafrão? É ter Ananda no fundo? Não dá para saber. Então por que eu não posso criar um yoga? Hermógenes, De Rose, Prembaba, Yogananda, Shivananda, todos eles construíram yogas diferentes. Então, voltando para a tua pergunta inicial, sim, existem vários yogas, não tem um yoga. Existem vários. E é tipo Neston, uma multiplicidade. E isso é lindo. Isso faz com que o yoga acompanhe a pluralidade e as singularidades de brasileiros e outras pessoas pelo mundo. Por que não? Sim, mais bonito ainda é a gente ter essa abertura de poder discutir sobre isso, né? Pessoas que pensam yoga diferente poderem falar sobre o assunto de uma maneira como ela deve ser falada mesmo. Enfim, separei umas perguntinhas aqui para te passar. Uma delas que eu gostaria muito que vocês trouxessem nessa live, na verdade, se eu fosse pegar minha lista de perguntas, a gente ia ficar aqui mais de uma live. Mas as mais cabeçudas eu vou fazer de acordo com o que eu for estudando o seu curso ali. Aqui, né, pensando no público da Semana do Yoga e dos questionamentos que todos têm, eu queria trazer um pouquinho sobre o seu trabalho dentro da meditação, né? Dentro do estudo da neurobiologia, neurofisiologia da meditação, no sentido de trazer essa visão também, porque talvez por uma questão mercadológica do yoga, existe muito também a narrativa de que às vezes as pessoas sentem necessidade de desassociar a meditação do yoga, quando, por exemplo, chega alguém e diz, yoga é meditação, não tenho paciência para isso, não vou fazer yoga, sabe? Essas perguntinhas que a gente sempre ouve, né? Não consigo meditar porque eu sou muito acelerado, muito ansioso. E você sempre traz, né, que yoga é meditação, não tem separação dessas duas coisas. E assim, qual que é o efeito, né, dentro do seu conhecimento, o efeito da meditação para nós, quais são os benefícios, né, de se praticar a meditação, entendendo também que existem as suas formas, cada um atinge o seu estado de maneiras diferentes, né, encontra a sua meditação de formas diferentes. E como a gente relaciona isso com os kleshas, por exemplo, né? Entendendo quais as causas de sofrimento e de que maneira a meditação pode auxiliar nesse processo. A primeira coisa importante a gente levantar aqui é que o yoga é um processo natural. O yoga não pertence a uma geografia, a uma religião específica ou a um grupo de pessoas especiais. Muito pelo contrário. Assim como as posturas do yoga, a postura da árvore, a postura não sei do que, é uma observação da natureza. Assim como o Ujjayi, uma respiração muito comum, sobretudo naquela prática de Ashtanga, Vinyasa Yoga, ela é uma respiração natural. Qualquer animal que avista a sua presa, enquanto a presa não avistou, fecha parcialmente a glote e respira um pouco mais forçado, igual à respiração Ujjayi. Então nós imitamos a natureza e não ao contrário. Então a meditação também é uma imitação da natureza, ou, se você preferir, uma observação. Todo mundo nasce capacitado para meditar. A meditação não é algo que alguém outorga para você, tipo sinais do Reiki. Você já nasce absolutamente preparado para meditar. O que é necessário para a prática meditativa? A única coisa que precisa é focar a atenção e não se desviar por um determinado tempo. E com o treino, processo lento e gradual, vai ficando cada vez mais fácil esse treino de focar a atenção e não se desviar. Agora, é claro, uma sociedade a gente vive, que é pautada no capitalismo, de economia neoliberal, onde cada um é empreendedor de si mesmo. Todo mundo que te pergunta na rua como é que está a tua vida, tirando o Covid, você pergunta, estou na correria. E mesmo no Covid, agora em quarentena, um retiro forçado, está todo mundo se entupindo de curso no EAD, fazendo 1 bilhão de lives por dia,
ocupando o seu tempo, voltando às setinhas sensoriais, continua sendo para fora. A meditação é quando você foca a atenção em objeto e há uma maquinaria neurobiológica que acontece como a digestão. Você come um pão de queijo e não fala assim, pô, não dá para trocar ideia comigo agora, porque eu preciso fazer a digestão, preciso me concentrar para fazer digestão. Você não precisa. A digestão, ela é automática, ela é inata em você. Você já nasceu sabendo fazer digestão. A prática meditativa, ou a atenção plena, ou focar a atenção em objeto, parceiro sexual, uma presa, um predador, saber escolher se aquela fruta é venenosa ou é comestível. Tudo isso é natural. Nós somos herdeiros de mamíferos que desenvolveram essa atenção plena para sobreviver no planeta. A meditação nada mais é do que um processo evolutivo. Dito isso, a meditação está capacitada para qualquer pessoa. Alguém tem dificuldade de meditar porque é alguém muito mais voltado para fora do que para dentro. Ou, na linguagem muito corrente nossa, ele é um multitasking, multitarefamento. E o interessante é que alguém que é multitasking, ou seja, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, ele tem uma valoração mais positiva em nossa sociedade. Alguém que faz uma coisa de cada vez, ele é chamado de, olha o nome que se dá, relaxado. Olha que interessante. E alguém que faz muitas coisas ao mesmo tempo, o cara é mó pilhado, o cara é a milhão. Olha que interessante. Isso não é... É a romantização a romantização como fala? A romantização da prosperidade, do fazer e fazer e fazer, porque se você não faz, você tá à toa. Até no yoga mesmo, eu tenho que fazer yoga, eu Exatamente, tenho que né? fazer Ela asanas, faz eu parte do tenho que pensamento. meditar. Como uma tarefa, né? Isso. E o yoga entrou nesse mercado capitalista. E tudo bem, não tem problema. Eu tenho um canal EAD. Eu quero conseguir construir um núcleo de resistência subversivo, revolucionário, mas conseguir comprar pão, manteiga, nem fogui para eu comer de manhã. Então, ter dinheiro não é o problema. O problema é você focar todo o seu tesão, toda a sua vida para o acúmulo de capital. A meditação, então, ele vai produzir em você, antes de aspectos neurotransmissores, hormonais, ele vai fazer você, vai obrigar você a focar a direção em um ponto, não se desviar e reservar um tempo consigo mesmo. Tempos de solidão e solitude. A meditação te obriga a sair do mundo gregário e voltar as setas para dentro. Mas é claro, é muito fácil você fazer cosplay de meditadora de yoga. O que significa isso? Você vira um tarefeiro. Medito 3 vezes das 8 às 9. E isso não é o importante. Muito mais importante do que o treino da meditação, que é o que todo mundo tem, ninguém tem um monte de diploma atrás. Eu fiz a técnica de mindfulness, eu fiz o heartfulness, eu tenho vipassana, eu sou hatha yogi, eu fiz vinyasa yoga. Tem um monte de diploma de treineiro. A questão é, o yoga está produzindo um ser humano melhor em você? As tretas com o seu pai, você conversa com a sua mãe, aquele teu irmão que você não fala há 15 anos, o yoga tem ajudado você a aproximar dele? Ou você tem praticado yoga para alcançar a comunicação com os seres ascensionados da chama violeta de Saint-Germain? Se o yoga não está resolvendo os problemas da sua vida, meu amigo, sai fora, porque está virando um tarefeiro. Mais importante da meditação, mais do que libera a serotonina que diminui o estresse, libera não sei o que acalma, é o eco, a reverberação, o resíduo que a prática, o treino de yoga produz em você para as outras 23 horas e 30 minutos do seu dia. O que adianta você ser um puta meditador e ser chato pra caralho? Não adianta nada. Ninguém na sua casa te aguenta. Para de fazer meditação, cara. Vai pra igreja evangélica, vai jogar futebol, vai fechar o GTA. Faz alguma coisa que lhe dê tesão e não algo porque te obrigaram a fazer. E volta à nossa primeira fala. Você torna-se, então, um servil. Você se torna escravo do yoga por pura vontade e desejo. Isso é o princípio do fascismo. Você, então, renega os seus desejos para servir o desejo de um déspota. Isso no yoga tá cheio. É aquelas pessoas que se devotam ao mestre, que expolia dele o desejo dele para viver em função do outro.
no caso, o mestre, o guru, que pode se revelar um déspota, não sempre, mas pode se revelar um déspota que vai fazer com que todos os seus discípulos vivam em função dele, haja vista Osho e o documentário que está aí no YouTube, no Netflix, e tantos outros que existem. O yoga é uma máquina de guerra para libertar você de aparelhos de captura do seu desejo, seja do Estado, seja do próprio yoga e da linhagem da escola onde você vive. O yoga não quer acabar com as ilusões da sua vida. Isso é uma viagem, é mais uma viagem, é mais um Maya. O yoga nunca se propôs a acabar com Maya, pelo contrário, Ishvara, ou Deus, é uma manifestação de Maya. E se você está achando que Deus não entra no yoga, está achando que o yoga é secular e laico, o último niyama é Ishvara. Entrega total e consagração da sua vida a Deus. Quer chamar Ishvara de universo, o todo, faz o que você quiser. É Deus, brother. Então o yoga não quer acabar com as ilusões da sua vida, porque alguém sem nenhuma ilusão é um desiludido, está em depressão. O princípio clássico de um depressivo é alguém que não consegue se espantar com nada no mundo. O yoga quer acabar com a ignorância da sua vida, que é o principal klesha. A partir da ignorância, você vive em apego, aversão, medroso frente à vida e orgulhoso, ou tem uma falsa identidade sobre si mesmo. A grande maioria dos brahmanes de plantão no Brasil vivem nesse último klesha, do orgulho. Acha que tem algum tipo de grau distintivo sobre outros. Dá aula em cima de uma plataforma, olhando de cima para os seus discípulos pobres espiritualmente, que precisam ascender na faixa preta, terceiro dan, ponta vermelha do yoga. E entenda que o yoga quer acabar com a ilusão da sua vida, quer acabar com a vidya, quer acabar com a sua ignorância frente às ilusões que permeiam a sua vida. Ter utopias para viver não é um problema. O problema é você não saber que está sendo atravessado por uma série de maias, que pode ser o próprio yoga, o seu causador de ilusões da sua vida, provavelmente. Maravilhoso, professor. A gente não tem mais tanto tempo, infelizmente. Temos aí mais alguns poucos minutos. E eu gostaria de fazer uma última pergunta. Ouvindo seus podcasts, foi inclusive uma pergunta que você fez para a Mila, mas eu queria ouvir de você, que foi o seguinte: quais são os principais desafios para um praticante de yoga ser um yogi? Lembra dessa pergunta? Sim. Eu acho que os maiores desafios para ser um yogi ou uma yogini no Brasil hoje é conseguir ter coragem para fazer com que o yoga atravesse sua vida, aumentando o seu círculo de afetos. Tento ser mais claro. O yoga deve servir para você aumentar a sua sensibilidade de sentir o mundo e não fechá-la. Tento ser mais claro ainda. Asana, pranayama, a meditação propriamente dita, sentada, caminhando, de cabeça para baixo, como você quiser, deve fazer com que você consiga construir em você um corpo, além do físico, que se permita ser afetado pelo mundo à sua volta e se maravilhar com o passarinho, com o sol se pondo, a sua esposa, com você mesmo, a sua prática. Isso, eu acho que é o maior desafio dos yogis e yoginis no Brasil, talvez no mundo, mas dos yogis e yoginis modernos. É conseguir se maravilhar com o mundo. Deixar de querer encontrar um yoga lá de uma era perdida da Índia, ou querer construir um yoga era de ouro no futuro e começar a viver a única coisa que lhe resta, que é esse momento presente, a atenção plena, a meditação. O yoga, então, prega justamente isso, viveu agora, que é a única coisa que você tem. Muito bom, professor. Inclusive, o professor Roberto Simões tem um curso, né, na plataforma AD dele, que se chama Desformação e Yoga. E eu gostei muito do conceito de desformação, né, de como você trouxe essa abordagem, do que significa se desformar em yoga e aprender a ser de fato um yogi e não ter algum tipo de título relacionado a isso, mais ou menos nesse sentido. Então,
eu convido a todos que gostaram, né, dessa live a também acompanhar o trabalho do professor Roberto Simões, que traz uma abordagem muito importante para nós, como praticantes, instrutores, professores, pensar yoga com uma cabeça mais expandida, né? Dessa temática. Então, professor, te agradeço muito pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, fazer parte desse projeto conosco, de trazer um pouquinho do seu conhecimento, da sua forma de cutucar a gente, né? Nesse sentido. E te deixo para encerrar a nossa live de hoje. Muito obrigado. Agradeço o carinho, toda a dedicação do evento, né? Eu sei quanto deve ser difícil fazer essa produção. E convidar, para quem quiser se inteirar um pouco mais do meu trabalho, o site yogacontemporâneo.com. Eu também edito um podcast chamado Yoga Contemporâneo em qualquer tocador. Tem muito curso de graça no podcast. Eu tenho também um canal no YouTube que eu disponibilizo vídeos gratuitos também com alguns cursos. E o meu canal, uma plataforma EAD de cursos de baixo custo, cursos de 15 pila por mês, que não vão te formar a ser um professor de yoga, a ser um profissional de yoga, mas eu acho que pode contribuir para você se aprofundar um pouco mais na vida de yogi e de yogini. Essa que é a minha pretensão lá. Agradeço demais o convite, muito obrigado, a presença de todos e a paciência de nos ouvir aqui. Eu fico muito honrado de participar. Muito obrigado. O pessoal já está aqui te convidando para vir para o Triângulo Mineiro, dizendo que você tem que aparecer aqui. Espero que não falte oportunidade para a gente. Só me chamar. Eu vou sem nenhuma dúvida. Obrigada, professor, mais uma vez. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa Tchau. tarde.